aí, gente do meu vídeo, tudo bom com vocês? Gente, relevem se eu ficar mudando a entrada do vídeo, gente, é porque às vezes eu esqueço e tal, então relevem. No vídeo de hoje eu vim estar ensinando vocês a como ter canal de marca e tá colocando símbolo no seu canal e tudo mais. Eu quero estar agradecendo pelos 2 inscritos que a gente acabou de receber, tá bom? 2 pessoas aí se inscreveram aqui no canal. E se você é novo aqui no canal, prazer, meu nome é Maite. Seja mais que bem-vindo aqui no canal. Se você quiser saber mais um pouco sobre mim, passe lá no sobre do canal, que lá eu falo um pouco sobre mim e tudo mais. Quiser tá dando uma passadinha aqui nos vídeos do canal, pode estar passando. É meu segundo dia aqui no canal, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem de mim. Eu vou estar trazendo conteúdos bem legais e inéditos aqui pra vocês, tá bom? Gente, quiser tá passando nesse canal aqui, tá bom? Eu não vou trocar mais ele, então eu vou trocar o nome. Mas se você quiser tá passando nesse vídeo, nesse canal, pode estar passando. Não tá me ajudando, tá batendo 3.340. Que falta mais 5 pessoinhas, ou sei lá quantas pessoas aqui. O YouTube Studio tá muito travado, mas tudo bom. E quiser dar uma passadinha nesse canal também, tá bom? Eu sou DM dele, então se você quiser dar uma passadinha lá, dá uma passadinha. Toda minha ajuda não tá batendo. Mas então é isso, gente. Perdoe as mensagens e os trenzinhos aí que for tá aparecendo aí pra vocês perderem, tá bom, gente? Então agora vamos parar de enrolação, né, e logo para o vídeo, tá bom? Primeiramente, o que você vai fazer, você tá entrando no seu Chrome, tá bom? Google Chrome. Todo celular tem. Eu creio que acredito, né? Eu acho que tem. Tudo bom, né? E aí, você vai estar vindo aqui no seu YouTube, vai estar pesquisando youtube.com, tá bom? E aí, você vai estar vindo nesses 3 pontinhos, colocando versão para computador, tá bom? Aqui. Daí, você vai vir, vai esperar carregar, né? No momento, tem que esperar carregar, tem que ter um pouco de paciência. Depois disso, você vai vir aqui ó, na sua foto do seu canal. Eu não gosto de aumentar muito, porque depois trava, daí não consigo, mas... Aí eu venho aqui no seu canal, tá bom? Daí vocês vão esperar entrar, né, e tal. Depois de você esperado, você vai vir aqui nesses 3 setinhos, tá bom? E vão vir aqui em configurações. Vão vir aqui em configurações avançadas. Depois em mover canal para conta da Google ou conta de marca, tá bom? Aí, gente, vai estar aqui pra você colocar tacinha e tal, vocês vão colocar, tá bom? Eu vou colocar a minha aqui e daqui a pouco eu volto. No momento, eu não vou poder estar mostrando pra vocês a tela que vai estar aparecendo pra vocês, porque eu tenho que receber um código para esse número aqui. E eu não tenho esse número aqui, deve ser da antiga dona deste canal, então, no momento eu não vou estar mostrando pra vocês. Mas aí vocês vão estar entrando no seu canal aí, né, vocês vão estar fazendo a verificação e tal. E depois vai aparecer uma... Aí vocês vai automaticamente, vocês vão entrar aí no YouTube, tá bom? Vocês vão estar... Vai aparecer uma tela pro YouTube. Gente, vocês saem daquela tela porque senão eu ia mostrar meu e-mail. Na verdade já mostrou, mas eu vou estar editando e tal, tá bom? Mas enfim, como eu tava falando pra vocês, vocês vão estar colocando a senha, aí vai automaticamente entrar no YouTube. Vocês vão sair, fechar a pasta, né, do YouTube. Vou entrar novamente lá no Chrome, tá bom? Depois vocês vão fechar vocês vão apertar aqui em voltar 2 vezes. Vocês vão apertar 2 vezes em voltar. Aí vocês vão voltar pra aquela tela lá de mover canal e tudo. Aí vocês vão clicar de novo, vão mover canal de marca pra lá e blá blá. E aí vai aparecer outra tela, tá bom? Aí vai aparecer uma tela assim. Vai aparecer as contas de marca que você já moveu, tá bom? E aí você vai clicar no canal que você quer mover de marca, né, no caso, né? E aí você vai Ai, meu Deus. E aí vocês vão estar clicando na conta que você quer, você vai excluir, vai aparecer excluir canal. Vocês vão apertar ali, mas se aparecer outra imagem, por exemplo, se você quer excluir realmente esse canal, vocês vão apertar em cancelar, porque senão vai excluir seu canal. Aí, se aparecer essa imagem, você não vai apertar em OK, tá bom? Porque senão vai excluir seu canal. Mas se aparecer outra imagem ali, o seu canal e uma setinha e o seu canal de volta, vocês vão apertar em OK, que vai estar transformando seu canal em canal de marca, tá bom? Depois disso, você vai estar podendo mostrar, tipo, se você vir aqui automaticamente, tipo, você esqueceu que seu canal, tá, vai aparecer e-mail quando você for clicar aqui na sua fotinha. Quando você colocar ele de marca, não vai estar aparecendo aqui o teu e-mail, tá bom? E aí, você vai estar podendo colocar emojis, símbolos. Quando o seu canal não é de marca, não dá pra você colocar emojis e símbolos, tá bom? Mas quando você tá transformando em canal de marca, você vai estar conseguindo colocar e tal, tá bom? Então, meus amores, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês. Se não ajudou aí, perdão, gente, mas eu não pude estar ajudando, pois não tem como, tá, né? Mas, e também porque meu canal já é de marca, então não ia ter como estar mostrando pra vocês, tá? Mas, é isso, espero que vocês tenham gostado, um beijo e fui!